Slide. Desceu. Ah, perfeito. Ah, agora foi, perfeito. Tá. Então, meu nome é Caio, eu tenho 25 anos. Eu cheguei a fazer um outro curso, né, não completo. Fiz 3 semestres em biotecnologia. Entrei em 2018, fiz até o meio de 2019, depois larguei, comecei a estudar para medicina. E atualmente eu estou no quarto ano da ESCS, né, aqui no DF. E é, só um breve resumo, assim, né, de por que que eu resolvi fazer o CMLI. Eu, felizmente, tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos algumas vezes, né, na minha adolescência. E, assim, foi meio que um amor à primeira vista, né? Então, eu fiquei, muito encantado lá com as coisas, com a cultura de lá. É, enfim, me senti muito à vontade, né? Muito confortável. E desde ali daquelas primeiras experiências que eu tive, já veio a vontade de morar ali, de algum dia, poder trabalhar ou algo do tipo. Só que quando eu decidi fazer medicina, eu achei que isso não ia acontecer, né? Porque assim, aí eu pensei, poxa, medicina é impossível, né? Conseguir atuar fora do país não tem como. E aí, por acaso, eu acabei descobrindo, né? Mais ou menos ali no final de 2019, muito antes de entrar na faculdade, que era possível, né? E era, na realidade, bem possível, né? Apesar de ser um processo difícil, mas é relativamente acessível, né? Assim, bem mais do que eu pensava, pelo menos. É, eu descobri o USMLE pelo grupo no Facebook, né, no USMLE Brasil. Estava comentando com o Felipe aqui mais cedo, né? Inclusive, se vocês não conhecerem ainda, vale muito a pena conhecer, que é uma comunidade um pouco mais antiga, né? Não está mais tanto ativa, mas ainda tem muita coisa valiosa lá. Tanto de relatos de Step One, de CK, relatos de match, coisas de burocracias, assim, infinitas. E pelo YouTube também, né? O canal do USMLE Brasil, do Bruno Lima, que também acho que vale a pena conhecer, né? Apesar de ser um pouco mais antigo, né? Algumas coisas estarem desatualizadas ali, mas tem informação interessante ali ainda. E aí, quando eu vi que é, isso era possível e que, pesquisando, vendo que tem muitas vantagens, né, de ser médico nos Estados Unidos, especialmente com o panorama que a gente tem futuro aqui no Brasil, né? Isso juntou bom ao útil ao agradável, né? E a vontade foi cada vez maior. E aí, como eu falei, né, desde 2019, final de 2019, assim, eu já tinha esse interesse, já tinha certo na minha cabeça que ia fazer o SMLI, e eu acho que isso me deu uma vantagem muito grande, né, porque assim que eu entrei na faculdade, no começo de 2022, eu já tinha na minha cabeça, já conhecia o processo inteiro, todos os materiais, então eu tinha a oportunidade perfeita de meio que montar um roteiro, um cronograma perfeito, assim, né, se é que existe isso. Porque eu teria todo o tempo, eu já tinha o conhecimento, né? E eu comecei logo no primeiro semestre já pegando os livros didáticos em inglês, né? Então, sempre que podia, eu tentava pegar um livro em inglês para poder estudar, já para poder me acostumar com o vocabulário, né? Meu inglês já era bom, né? Então não foi uma barreira. Mas, assim, sempre bom, né? Se acostumar já ir se acostumando com o vocabulário e tal. Já comecei com Anki, né? Já tinha baixado o Anking, então, é, às vezes, depois de uma aula, eu procurava no Anking para ver se tinha o conteúdo daquela aula, né? Para ver se eu conseguia desbloquear e conseguia juntar esse estudo aí, tanto do STEP quanto para a faculdade, né? Ou então criava meus próprios cards em inglês, né? Já para estudar para a faculdade. Mas aí é que eu faço um adendo aí, né? Que é, eu tentei durante algum tempo, né? Tentar conciliar os dois estudos. Então, estudar uma coisa só, que valesse tanto para o Step One quanto para a faculdade. Só que depois de um tempo eu percebi que isso não é possível, né? Assim, não vou dizer que sempre não é possível, mas assim, geralmente não vai dar certo, porque tudo bem, medicina é medicina em qualquer lugar, mas são coisas diferentes. Então, o Step One às vezes cobra muitas particularidades, muitas coisas específicas que você não vai ver na faculdade. A faculdade tem muitas coisas mais amplas, muitas coisas às vezes de abordagem que você não vai ver no Step One. Então, mesmo se for o mesmo conteúdo, né, ainda que seja o mesmo conteúdo, por exemplo, doença de Parkinson. No Step One, às vezes, são algumas das coisas específicas da doença de Parkinson que ele quer que você saiba, mas para a faculdade você precisa saber muito mais coisa. Então, assim, eu acho que é complicado você juntar esses dois estudos, acho que seria muito mais proveitoso você separar.
né? Uma coisa é você estudar para o Step 1, outra coisa é você estudar para a faculdade. E aí, quando de fato eu comecei, né? Eu comecei no final do segundo ano, diga. Desculpa, é só uma curiosidade. Você mencionou alguns livros, né? Que você tinha usado. São esses que você vai falar agora, dos materiais do FAPES? Ou você usou, por exemplo, a Costanzo para fisiologia? Eu usei mais esses livros que a gente usa na faculdade, né? O Berni eu gostava muito de fisiologia, o Netter de anatomia, Ah, entendi. alguns Era livros só de os livros em inglês. histologia. Isso, os livros da faculdade mesmo, né? Da bibliografia Ah, recomendada entendi. em inglês. Perfeito, obrigado. O único material de UFEPS, assim, que eu usava era o Anki, né? É, aí eu comecei em 2 de outubro, né, no final do segundo ano, porque eu achei um cronograma, não sei se é possível compartilhar depois no grupo, tem. Se o pessoal for procurar e acha no grupo, lá no Step One, é um cronograma feito por um cara que está fazendo também, vai aplicar esse ano, já aplicou, né, na verdade, né, promete. Ele fez esse cronograma baseado nos vídeos, né, é, principalmente nos vídeos do Boards and Beyond, Patoma e Sketch, e conciliando isso com o eWorld, né? E ele fez vários cronogramas diferentes dependendo da realidade da pessoa, né? Então, quero fazer a prova em 6 meses, em 12 meses, em 18 meses. E assim, ele deixou mais mastigado assim um cronograma feito, né? Então, é, eu já conhecia esse cronograma, né? Então, como eu sabia que teria muito tempo, né? Comecei a me preparar já no segundo ano, eu peguei uma preparação maior, né? Então, o cronograma maior que tem são 18 meses, um ano e meio, assistindo todos os vídeos, sem exceção do Boys and Beyond, Patoma e do Sketch, e depois o World, né? Fazendo 2 passadas. E aí, primeiro eu comecei com os vídeos, né? Então, uma duração em mais ou menos de 6 meses, são 25 semanas. E aí, minha rotina era basicamente ver os vídeos que estavam designados aquele para aquele dia. E depois que eu via os vídeos, eu ia no Anking, e desbloqueava as cartas ali, né? Então, se você for no Anking, vai ter uma tag ali do Boards and Beyond, você clica, vai ter as macros, né? As macro áreas do Boards and Beyond, os subtópicos. Você vai clicando até achar aquela aula específica. E aí, daquela aula específica, tem, sei lá, 20, 30, 40 cards. Eu ia lá e desbloqueava todos eles, né? Só que o que aconteceu? Com o tempo, eu percebi que isso foi ficando um volume muito grande de carta, né? Então, assim, tinha dia que as aulas davam, assistindo todas as aulas, geralmente era em torno de 4, 5 aulas por dia, assim, um pouco mais de 1 hora. Tinha dia que dava 30 cartas, mas muitos dias dava 100, 110 cartas, né, novas, fora as revisões. Então, assim, eu vi que não estava ficando muito produtivo, né? E era um negócio, estava acumulando demais. E muita coisa, assim, que parecia muito low yield, sabe? Muita decoreba, muita coisa que parecia um rodapé de livro. E eu ficava assim, cara, não, sabe, não tá rendendo. E eu adotei uma nova estratégia, assim. Eu comecei a ir desbloqueando todas as cartas que não tinham ou uma tag do eWorld, uma tag do NBME ou uma tag do Free One Train. Então, se vocês forem ver no King, na parte de tags, ele organiza por várias tags diferentes, né? E aí, lá você consegue achar algumas cartas, tem uma tag do Reworld. Então, pode estar lá, Step 1, Reworld, é a questão número 3427, né? É, e aí eu só desbloqueava essas cartas. Por quê? Porque essas cartas, se estão em Reworld, eu presumi que teriam um peso um pouco maior na prova, né? Seria um pouco mais high yield e valeria muito mais a pena eu decorar aquelas informações do que aquelas outras, né? Então, assim, isso reduziu muito o volume de cartas, né, que eu tava tendo. E eu acho que otimizou bastante, né? Que é uma coisa que eu fiz, mas que, assim, não faria de novo, né? Se eu fosse começar do começo, eu desbloquearia só essas cartas, né? Com o tag ou do Reroad, ou dos NBMEs, ou do Free One Train. Tem pergunta no chat aí, Felipe? Beleza. Gente, se alguém quiser alguma dúvida, pode, fica à vontade, tá bom? Desculpe, eu estava com o microfone mutado. É, agora não tem nenhuma pergunta. Eu ia fazer. Eu estava tentando encontrar aqui, na verdade, um recorte que eu tenho do eWorld para tentar mostrar onde fica o código da pergunta, né, para as pessoas lançarem lá Uhum. no Anki.
Mas eu já faço uma pergunta. Mesmo dentro dessas tags, às vezes você tem vários flashcards para a mesma pergunta. Você liberava todos eles ou você liberava alguns especificamente? Nesse começo, antes de começar o banco de questão, eu acho que eu liberava todas, porque eu não sabia, assim, eu não tinha muito critério, porque eu não tinha vivência ali das questões, então eu não sabia que faltava mais, o que pesava mais, onde estavam os meus déficits maiores, né? Então, eu desbloqueava de forma irrestrita, assim. Então, se tinha daquela questão lá, por exemplo, 3.427 tinham 5 cartas, eu desbloqueava as 5 cartas. Uhum, entendi. Obrigado. E aí depois, né, mais ou menos ali do dia 25 de março, eu, eu terminei todos os vídeos e aí eu comecei com o E-Road. E aí eu comecei de uma forma bem leve, assim, fazendo umas 5 questões por dia, né, para depois ir escalonando, assim, né, para 10, 15 até chegar a 20 questões por dia. Mais ou menos 2 semanas, uma semana e meia, eu já tinha conseguido atingir 20 questões, né, eu estava num ritmo muito bom. E o foco das questões, como muitos de vocês já devem ter visto, é fazer uma correção bem feita, né? Então, é você fazer, primeiro, eu esqueci de botar aqui, né? Geralmente, o que é recomendado, você começar com o modo Tutor e Untimed, ou seja, o modo Tutor, você faz, por exemplo, monta um bloco de 40 questões, e aí, assim que você responde a questão, ele já te dá a resposta na hora, né? Se você errou, se você acertou. E untimed não tem tempo. Se você quiser demorar 4, 5 minutos na questão, você demora para fazer o bloco. Se demorar 2, 3 horas para fazer o bloco, ele não vai parar no meio do caminho, né? Assim, para uma fase de treinamento, isso é o ideal, né? E aí eu fazia a questão, logo em seguida já corrigia, né? Então eu lia atentamente a explicação que tem no UWorld, né? As explicações geralmente são muito boas. São, assim, 90% do tempo de direção suficientes para você entender o que a questão está querendo de você, né? Às vezes você não entende o assunto inteiro, mas tem que tomar um pouco de cuidado para saber assim, tá, mas o que que a questão pede de mim? Porque se você for procurar o assunto inteiro, você fica, às vezes, em 30 minutos, 1 hora em cada questão para você tentar dominar aquele assunto daquela questão, né? Mas às vezes não é isso que ele está te pedindo, né? Então, como é um volume muito grande de informação, a gente tem que ser um pouco pragmático, né? Assim, é pelo menos a forma que eu vejo. Então, às vezes você tem que sacrificar um pouco o volume de informação para você ser um pouco mais específico, assim, saber exatamente o que tipo de conhecimento aquela questão pede de você, né? E aí eu lia as explicações, lia as questões erradas, né? A explicação das questões erradas, por que estava errada, ia lá no Anki, né? Na tag da questão, e liberava no Anki as cartas correspondentes, né? E aí, como o Felipe trouxe a dúvida assim, no início eu liberava todas as cartas daquela questão, né? Que tinha tag, mas depois, com o tempo, eu fui selecionando um pouco mais, sendo um pouco mais criterioso, do tipo, poxa, eu errei a questão, mas eu entendo uma parte dela, só tem esse detalhe específico aqui na questão que eu não sabia, né? Então eu ia nas cartas, dava uma olhada nas cartas, se por exemplo eram 5 cartas daquela tag. Às vezes só 2 daquelas 5 cartas realmente eram informações que me faltavam, né? Que eu senti que faltavam ou que eu senti que era mais pertinente para a questão. Então eu só liberava aquelas 2, aquelas outras 3 eu deixava de lado, né? É, uma coisa que eu fiz também, as questões que eu tinha dúvida ou que eu achava que sabia, né? Às vezes até acertava, mas acertava no chute. Ou então as questões erradas, todas elas eu marcava com flag. Por quê? Porque meu planejamento era, depois que terminar a primeira passada inteira, eu refazer as questões erradas e as questões com flag. Ou seja, não necessariamente todas as questões que eu errei, mas também as questões que eu errei, mas que eu tinha uma dúvida, que eu acertei no chute, ou que eu não sentia que eu tinha dominado aquele assunto inteiro, né? E aí, pro Anki, nos decks, né? Eu usei o Anking, o, o deck do Zonku, que ele é feito especificamente pro E-World, né? E eu usei um deck próprio também, né? Eu criei minhas próprias cartas. Por quê? Eu fui vendo que o Anking, apesar de ter um volume enorme, né? Assim, tem, sei lá, 36.000, 37.000 cartas, ele não engloba o assunto inteiro do E-World, né? Assim, ele tem muita coisa que não tem no E-World, mas o E-World tem muita coisa que não tem no King. E eu percebi, às vezes, uma falta, né? De algumas coisas que eu queria, assim, numa carta, mas não achava no King. E às vezes eu achava no Zonku, né? Justamente porque ele é feito a partir das questões de E-World.
mas às vezes não achava nenhum deles, né? Então eu fazia minhas próprias cartas, né? E assim, eu achei que isso foi essencial para mim, porque eu percebia que muitas vezes eu, por exemplo, uma questão que precisava de um mnemônico. Eu sabia o mnemônico inteiro, todos aqueles itens, mas eu não sabia reconhecer a patologia dentro da questão, entende? Então, assim, de nada vale eu decorar tudo aquilo se eu não consigo reconhecer na questão, o que a questão está querendo dizer. Então, muitas vezes eu fazia isso, né? Eu montava a minha carta com base naquele enunciado do e-world. Então, eu fazia um breve resumo ali e perguntava a doença, e perguntava o tratamento, perguntava a patologia, a descrição da patologia, enfim, né? Assim, eu fazia cartas apropriadas para aquelas coisas em que eu não sabia, né? Em que eu tinha mais dificuldade e que eu não achava no King. Eu E, até Caio, trouxe aqui uns exemplos. Diga. desculpa, mas o deck do Zonko, ele também vem tagueado com as IDs das questões? Não, boa pergunta, não vem. Você tem que pesquisar manualmente. Uhum. Então você geralmente deixava ele só para aqueles que o Anking não tinha? Ou você sempre dava aquela olhada só para confirmar se tinha alguma coisa útil lá também? Geralmente é porque o King não tinha, ou se tinha do King, mas eu sentia que não era suficiente, sabe? Que não englobava a questão inteira. E eu procurava lá. Ou então, se eu ainda tivesse com muita dúvida, eu procurava lá. Era assim, não foram muitas cartas que eu desbloqueei dele, não, mas algumas foram interessantes. Ah, legal. Aí eu trouxe uns exemplos aqui de umas cartas que eu fiz. Então, por exemplo, como eu comecei muito cedo, né, na faculdade a estudar, muitas coisas, quer dizer, muitas coisas não, a maioria das coisas, assim, sei lá, 95% das coisas que eu vi para os steps, eu aprendi estudando para os steps, eu não aprendi na faculdade, né? Então, aquele assunto que aparecia ali na questão, muitas das vezes era a primeira vez que eu estava vendo aquele assunto. Caio, Então, por exemplo, desculpa, diga, é, é, só, só, só uma questão de aviso. Como a gente está gravando essa live, a gente vai colocá-la no YouTube eventualmente, se você estiver de acordo. É, se você tiver algum print screen, né, do eWorld, alguma coisa assim, se você puder só passar esse slide, porque o ideal seria que a gente não compartilhar isso até porque tem as questões de propriedade intelectual, né? O pessoal tem beleza. fechado você com isso. Só como um aviso, eu não sei se tem, só como essa nota. Não, tudo bem, não sei aqui, acho que não tem, não, mas eu vou passar só para não dar nenhum problema. É. Mas, enfim, era mais naquele quesito. Então, por exemplo, aquela carta ali tinha uma radiografia, né? Eu não era familiarizado com aquilo, então eu usava muitas as imagens que estavam ali, né? Para ter aquela base, né? Que é, por exemplo, a questão das imagens é uma coisa boa, né? Se no King você não vai achar muito, né? Uhum. É, eu não sei se o pessoal sabe, o deck do King era um deck que era público, né, antigamente. Ele ainda tem versões mais antigas, né, desatualizadas, que tem várias imagens do First Aid, do Patoma, e existe uma forma de fazer a portabilidade dessas imagens para o novo deck do King. Mas é um pouco complexo, e acho que não vale muito a pena. Idealmente, né, para você usar essas imagens, você teria assinado os conteúdos, e mesmo assim ainda é meio legalmente cinzento. É, mas enfim, é só um comentário. Inclusive, quem tiver condição, né, de assinar o Anki Hub, né? A versão mais atualizada vale muito a pena. Né? Eu assinei agora pro CK. E tem muita coisa atualizada, né? Muita informação boa. As tags das questões estão todas atualizadas. Então, essa questão de Pelo, 5 6 dólares. Então, acho que vale muito a pena. salvo engano, o Lucas Mitri, ele costuma, eu pelo menos já vi ele, recomendar em chats e, enfim, em alguns lugares em que, para o Step 1, pessoal, como esse conhecimento mais basal, às vezes vale a pena você só pagar o ranking por um mês, né? Eles têm assinaturas mensais. E aí você tira o Anki Hub, só você baixou, ele continua com você, ele só não vai atualizar, né? Ele só não vai pegar informações novas. Mas para o seu processo do USMLE, se você atualizar ele eventualmente de 6 em 6 meses, é suficiente, porque não tem tanta mudança assim, né? O conteúdo em si pode ter coisas novas que eles vão adicionar,
para deixar ele um pouco mais completo, né? Mas o conteúdo em si não vai mudar tanto. Para o Step2CK já é uma outra questão, né? Como é mais prática clínica mesmo, né? Aí vale mais a pena você deixar ele assinado mensalmente para ele estar sempre sendo atualizado, porque eventualmente pode ter alguma mudança. Com certeza tem muita coisa de manejo, né? Que assim, Perfeito. muda com uma constância relativa, assim, de fluxogramas. Então, realmente é uma dica boa essa. E aí, no meio da minha, no meio não, no começo da minha preparação das questões ali, quando eu estava com ritmo bom, mais ou menos ali no meio de abril, início para o meio de abril ali, não tinha um mês, eu tive um problema pessoal e acabei tendo que parar de fazer as questões, né? Assim, não tendo que parar, mas eu optei por parar, né? Eu ainda teria tempo para fazer, mas eu preferi não continuar fazendo as questões, mas eu mantive o Anki, né? Então, assim, o Anki é realmente uma coisa, inclusive, que o Felipe tocou, né? Do Lucas Mitre. Ele bate religiosamente nessa tecla, assim, né? De faça o Anki, nem que seja 1 hora da manhã, de manhã, no meio do almoço, comendo, o horário que dá, né? Para você fazer e faça todo dia. Independente do que aconteça no seu dia, faça, né? Crie essa rotina, se obrigue a fazer, porque assim, alguns momentos vai ser muito sofrido, mas depois você se acostuma. É realmente, assim, impressionante. E tem dia que tá tudo um caos, a sua vida tá de cabeça para baixo, mas você vai e faz, assim, sem problema, porque você já teve aquela rotina, né? Porque se você deixar de fazer um dia, 2 dias, aí você continua, você volta a fazer, mas aí depois, no primeiro dia que tiver um desafiozinho, você tiver um pouco mais sem tempo, você vai, na sua própria cabeça, meio que criar uma certa desculpa, assim, ou se acomodar e vai acabar não fazendo. Enfim, isso vira uma bola de neve, né? Então, eu mantive fazendo as cartas, né? E aí, como eu não estava fazendo nenhuma questão, o volume foi diminuindo, né, de cartas, porque eu não estava adicionando nenhuma carta nova, não estavam só as revisões. Então, o volume foi diminuindo um pouquinho, mas eu continuei fazendo, né? E aí, eu só fui retomar alguns meses depois, quase 3 meses depois, né, no meio para o final de julho ali. Só que eu senti que já não foi a mesma coisa, né? Então, é, eu não vou dizer que eu desenvolvi, né, mas assim, eu tive um problema muito grande depois disso de manejar meu tempo, né? Então, assim, eu planejei meu tempo muito mal depois disso, né? Antes eu estava conseguindo fazer as questões todo dia, né? Fazia 20 questões todo dia, independente do que acontecesse, porque eu tinha estabelecido que eram 20 questões. Mas depois disso, assim, quando eu voltei a fazer, né? Não, tinha dia que eu fazia 20, tinha dia que tinha mais tempo eu fazia 25, às vezes até 30, mas tinha muito dia que eu fazia 3, 5, dia que eu não fazia nenhuma questão, né? Então, assim, isso é algo que eu acho que foi muito ruim. Eu acho que, assim, se possível, né, para vocês não cometerem esse mesmo erro, né, de ter um planejamento certinho, né? Então, você tem mais ou menos ali o planejamento de, quando que eu quero fazer a prova, quanto tempo mais ou menos eu tenho, para você calcular se eu vou fazer uma passada, 2 passadas, quantos dias você vai ter e mais ou menos ali quantas questões você tem que fazer no dia. Então, se você estabeleceu que são 20 questões no dia, você já fez 20 questões, encaixa na sua rotina, se force a fazer 20 questões, né? Mesmo que naqueles dias mais complicados, se force a fazer 20 questões, porque se você começar a tentar meio que arrumar desculpa, assim, às vezes não é nem arrumar desculpa, às vezes realmente, assim, não dá tempo, a vida tá muito corrida e tal, mas se você não faz um dia, depois não faz um outro dia na outra semana, você começa a meio que se acostumar com isso e acaba não sendo um problema. Então, assim, hoje não vai dar muito tempo, eu vou fazer só 5 questões mesmo. Então, poxa, eu tô cansado, vou parar nas 8 questões aqui mesmo. E assim, isso é um problema porque uma hora vai cobrar, sabe? Uma hora lá na frente vai te prejudicar um pouco. É, Mas, diga. Caio, eu acho que esse ponto que você fez é importante, né, da gente ter uma agenda, né, ter uma meta ali para a gente não perder o ritmo, porque, né, ainda mais quem está na faculdade, é muito interessante vocês conseguirem fazer essa prova o quanto antes para quando entrarem no internato, né, já estarem ali engatados para dar entrada para conseguir fazer um clerk, conseguir fazer estágios fora. Mas teve uma pergunta aqui que o Breno soltou no chat que eu achei importante. Aí, só para aproveitar, ele está indo agora para o quarto período, em março, e muitas matérias ele ainda não encontrou na faculdade, né? Por exemplo, patologia. Só que ele já tinha intenção de fazer a prova no início do ano que vem.
ou seja, ele está olhando aí para uns 10 meses, né, de preparo. Ele pergunta se você já recomendaria comprar o eWorld ou ver os vídeos primeiro. Qual a sua opinião? Olha, eu acho que faltando 10 meses já pode comprar o WeWorld, porque é, o WeWorld você tem planos de 6 meses e planos de 12 meses, né? Se eu não me engano, não tem plano de 9 meses. Uhum. Então, 6 meses eu acho muito corrido, né? Ainda mais você que está na faculdade, eu acho muito corrido fazer o WeWorld inteiro em 6 meses, né? Assim, são mais exceções, eu diria mais para quem já está formado, quem está no internato, quem tem um tempo reduzido. O plano do André coloca 6 meses, 40 questões por dia. Pois é. E assim, É. você começar o banco fazendo 40 questões por dia, corrigindo todas, você Além vai de vídeo. facilmente em 4, 5 horas no dia. Então, E assim, assim, Breno, existe uma coisa também que o Caio estava até comentando, né? Você filtrar. É importante você ver o vídeo, para você entender o que você tá fazendo, né? Para você só não memorizar uma informação solta. Mas existe um ponto que é a utilidade desse conteúdo para a prova, que é o que o Caio também falou de high yield, né? Você vai ouvir muito esses termos, high yield, low yield. Isso quer dizer assim, né? Se aquilo é algo que cai na prova ou não. A probabilidade de cair é alta ou baixa. E fazer as questões desde o início é algo que te ajuda a treinar essa intuição, né? Então, assim, você pode, por exemplo, assiste o vídeo e vai fazendo as questões juntos. Você consegue filtrar por tema, né, por subtema, as questões no eWorld. Se você ficar inseguro de fazê-las, enfim, de cara, né, sem ter assistido a aula. E aí você vai desbloqueando as questões no Anki conforme as questões do eWorld. Você assiste o vídeo, faz as questões do eWorld, desbloqueia os cartões do Anki. Acho que fica um fluxo organizado e você, assim, pode fazer as questões certas desde o começo, né? Focar na atenção na informação importante desde o começo. Agora, só tome cuidado porque essa dinâmica de assistir os vídeos às vezes toma bastante tempo também. Então, assim, aqui é sempre um trade-off, né? Olha, você vai assistir os vídeos, vai demorar um pouco mais. Se você tem esse plano de 10 meses, está na faculdade, tem que entender que você precisa ter essa consistência que o Caio estava falando agora, senão não dá tempo. com certeza. É até um ponto que eu ia comentar mais pra frente, né? É, assim, você estando no quarto período, Breno, eu acho que daria tempo de você, mas assim, 10 meses eu não sei. Eu não sei se você tem uma prioridade de fazer em 10 meses, no começo do ano que vem, ou então, às vezes até dá para fazer um pouco depois, né? Mas os vídeos eu acho que são materiais suplementares, não são materiais essenciais. Então, para quem tem tempo, como eu tive, né, fazendo desde o começo, tendo minha preparação um pouco mais longa, acho super válido. Para quem está um pouco mais restrito de tempo, eu não sei se eu recomendaria tanto assim, porque aqueles assuntos ali você vai ver inevitavelmente no banco de questão. Você vai ver no YouTube. E assim, muitas coisas, às vezes, que tem nos vídeos, às vezes não são, como o Felipe falou, né, high yield, não são, às vezes, questões que têm tanta representatividade na prova. Né? O yield é esse parâmetro um pouco maior, né, de não necessariamente o yield cobre o assunto inteiro da prova, mas é um bom direcionamento, né? Então, já começar fazendo banco direto é um pouco mais sofrido, eu imagino, tem que seja um pouco mais sofrido, principalmente ali no começo, né? Ainda mais para você que está no ciclo básico ainda, que não tem tanta base assim de conteúdo, né? Mas você consegue, vai ser sofrido, mas o eWorld é justamente uma ferramenta de aprender também, né? Talvez a melhor ferramenta para você aprender. A gente tem até ficado um pouco preocupado porque o pessoal tem um movimento agora de desvalorizar o eWorld. E, assim, eu entendo, né? Tem muitos outros recursos. Tem a Boss, tem Bootcamp. Agora vai ter o banco de questões da própria Medcoff, né? Mas, gente, o eWorld é, assim, indispensável, geralmente, né? Eu acho que tem alguns relatos de pessoas que só usaram o Bootcamp, por exemplo, mas eu acho que usar e pelo caminho mais traçado é um pouco mais seguro. Desculpa, por favor, continua, Caio. Não, imagina, à vontade. E é isso, é o que o Felipe falou, assim, é a opinião dele, né? Que ele acha que o Word é essencial. Eu tô falando a minha opinião aqui também, que eu acho que o Word é muito importante.
Mas, se você quiser dar uma olhada, dá uma olhada nos relatos das outras pessoas, né? E não só de brasileiros, relato no Reddit, né? Nas comunidades no Reddit. Você olhar os relatos dos próprios americanos ou de outros estrangeiros, dos indianos, paquistanês, chinês, assim, é quase unanimidade que o World é o melhor banco de questão. Então, assim, não é só a gente que está falando, né? É você olhar e ver, poxa, né? Tem esse tanto de gente aqui que está dizendo que o World é melhor. Assim, será que vale a pena eu testar outras coisas? Caio, a Angélica e a Júlia trouxeram algumas perguntas agora ainda sobre essa fase de preparação, né? Então, antes de você progredir, eu vou trazer elas aqui rapidinho, posso? Pode, pode. A Angélica perguntou: você estava no sexto período quando começou fazer de fato os estudos com o Real World? E aí aqui, lembrando, né, você faz uma faculdade que ela é separada por anos, né, não períodos. Então, no terceiro ano, mas você já estudava antes com os vídeos. Foi isso, né? É, assim, nos vídeos eu comecei o final do segundo ano, ou seja, no quarto período, final do quarto período, e as questões no começo do terceiro ano, mais ou menos. Então ali seria o começo do quinto período. E ela também perguntou como você fazia para conciliar com os estudos e provas da faculdade, que nem você também falou, né? Existe uma diferença ali, né? Você não consegue usar um para o outro necessariamente. Sim, assim, a ESCS, ela é uma faculdade PBL, né? Então, não sei se está todo mundo acostumado com esse termo, né? Mas PBL é em inglês Problem Based Learning. Então, é uma metodologia de ensino ativa, né? Que é uma tendência para as faculdades, assim, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil também. Tanto é que qualquer faculdade de medicina que abrir desde 2018, 2020, se eu não me engano, precisa obrigatoriamente ter uma parte da grade curricular ou a grade curricular inteira em metodologia ativa. Ou seja, você não tem tanto aquela parte de você vai para a aula, você senta e o professor explica no slide durante 2, 3, 4 horas, né? Então a ESCS não tem isso. A ESCS assim, não vou explicar inteiro porque é complexo de explicar o modo de funcionamento, mas assim, é basicamente é, a gente que ensina o conteúdo para a gente mesmo. Então, são pequenos grupos de 8, 10 pessoas. A gente estuda o conteúdo, né? Então, geralmente é de segunda para quinta, então de terça para sexta, que a gente tem um tempo ali de estudar um conteúdo específico, uma doença específica. Tem alguns objetivos, né? Algumas coisas que a gente tem que estudar, que é um direcionamento para a gente. E a gente senta numa rodinha e vai conversando. Então, eu falo o que eu vi, aí o Felipe fala o que ele estudou e tal, a gente vai se complementando. E o professor, que na verdade é o tutor, né, ele fica no canto assim, mais observando e tal, e intervindo de vez em quando. Então, falando alguma coisa que a gente não falou, ou então ressaltando um ponto, assim, então, enfim. Mas a questão é, com o PBL, acaba que eu tenho muito tempo livre, né? Porque o objetivo do PBL é esse, é você meio que reduzir o tempo de sala de aula para você ter mais tempo livre em casa, porque é esse tempo que você vai utilizar para estudar. Então, assim, você tem que estudar todo dia, porque não tem essa de estudar só antes da prova. Você tem que estudar todo dia, porque toda semana, 2 vezes por semana, você tem aula, você tem que fazer apresentação de aula e tal. Então, você tem que acabar estudando. Então, é um contraponto, né? Você tem muito tempo livre. Então, assim, por exemplo, meu dia comum era, às vezes, ir para aula. Minha aula dura 1 hora e meia, 2 horas no máximo, e acabou minha aula. E acabou a tarefa daquele dia ali, entre aspas, né? Eu não teria mais aula. Só que alguns dias um pouco mais, enfim. Mas tem bastante tempo livre, então isso me facilitou bastante, né? Conseguir estudar para os STEPs. E como eu já comecei antes, né? Comecei ainda no ciclo básico e no começo do ciclo clínico já comecei a estudar para o STEP, isso facilita muito para a faculdade, porque tem uma correlação de conteúdo, né? Assim, não é, como eu falei, né? Não é 100% de correlação, mas você estudando para o Step 1, aquele conteúdo da faculdade você meio que já viu, ou quase tudo daquele conteúdo você já viu. Então, eu estudava um pouco mais antes da prova, assim, né? Eu estudava mais ou menos ali durante o dia, às vezes só ler um resumo, ou então ver uma videoaula, porque não tem jeito, né? Você vai ter que sacrificar alguma coisa, né? Assim, é inevitável você... assim, é muito difícil. Pode ser que tenha gente que consiga, né? Mas eu, pessoalmente, não consigo fazer os dois 100%. Então, a faculdade, sim, ficou um pouco de lado, né? Mas, assim, de uma forma mais segura, né? Não que eu não tive nenhum risco, assim, de reprovar, de ter que refazer alguma matéria. Sempre tem um trade-off, né? Isso é uma coisa que o processo te ensina.
Mas você então priorizava primeiro fazer as questões da faculdade, perdão, do Anki, depois do USMLE, depois você dava atenção para a faculdade, né? Com No certeza, final. com certeza. Assim, tem que virar sua prioridade. Não tem jeito. Assim, tem É, a gente Júlia, assim, que faz projeto de pesquisa junto e tal, faz um monte de coisa, pipique, pique, e consegue. Mas assim, eu nas minhas limitações, sabia que não ia conseguir. Então, eu deixei de ter essas oportunidades de meio que fazer só, entre aspas, né, a faculdade, estudar para o Step One, porque já para mim já era suficiente, né? Assim, uma carga suficiente que para mim já ocupava a minha semana inteira, né? Então, eu não peguei essas atividades extracurriculares por saber que eu não ia dar conta. e, gente, é importante saber assim também, né, que as pesquisas para o USMLE geralmente elas são um pouco diferentes daquelas que contam ponto para as residências aqui no Brasil, né? Porque aqui você publicar um artigo, independente às vezes do grau da revista, independente do tipo do artigo, faz diferença, conta ponto. Lá no USMLE não é bem assim. Claro, publicar sempre vai ser uma vantagem. Mas lá para os Estados Unidos você precisa focar em coisas de maior impacto, né? Especialmente a gente sendo non-US IMGs, né? Estudantes internacionais sem cidadania estadunidense. É muito importante você ter um currículo forte. E aí eu vou aproveitar esse adendo já para divulgar a nossa live de amanhã, que vai ser às 8 horas também, com o professor Anderson Cardoso. Ele é cardiologista lá em Harvard. Tem, enfim, um currículo maior do que eu consigo recitar aqui agora. Mas vai ser mais uma live que a gente vai estar fazendo aqui pelo grupo. E o tema é justamente como superar barreiras de pesquisa para o match. Então, quem tiver interesse, não deixe de estar lá amanhã, 8 horas da noite, vai ser bem legal. É, a Júlia perguntou se você fazia o Reworld por sistemas, e como você fez para escolher a ordem dos sistemas e dentro de cada sistema, que ordem dos tópicos você recomenda para montar os blocos. E salvo engano, você fez aquela ordem que o André recomenda, né, no calendário dele do USMLE, que salvo engano começa por cardio, depois renal e assim por diante. Isso ele, assim, se você for procurar, assim, não só esse e-book do André, mas de outras pessoas, né? É, todo mundo geralmente recomenda você começar fazendo o modo Tutor and Timed e você organizar seu estudo por sistemas. Então, como o Felipe falou, começar por cardio. Não necessariamente você precisa começar por cardio, mas existem alguns grandes tópicos que é bom você fazer eles juntos, né? Fazer eles de forma seguida. Então, por exemplo, você quis começar por cardio porque às vezes é um negócio que você tem mais dificuldade, ou justamente o contrário, você tem mais afinidade, você acha que vai ser mais fácil de começar. Você começa por cardio. Geralmente o André, no e-book dele, ele preconizava, e eu acho que faz sentido, é você começar por fisiologia, embriologia, histologia e anatomia. Você faz essas quatro primeiros. Então, você vai lá no Word, seleciona Cardiovascular System e seleciona esses quatro subtópicos, né, de anatomia, embriologia, fisiologia e histologia. E aí você fecha todas essas primeiras. Depois, você vai para, se eu não me engano, patologia e patofisiologia. E depois você faz o restante, né? E assim, você vai ver que isso ajuda bastante, né, na forma como você vai fazendo os blocos, porque você vê que os assuntos vão meio que se repetindo, né? Então, no começo, quando você está começando por um sistema, às vezes é um pouco mais difícil, mas você vai ver que vai ser uma curva um pouco linear, assim, você vai ter um crescimento, porque os assuntos vão acabar se repetindo e muita coisa você vai aprender. E aí, você fechou o cardio. Fechou o cardio, é recomendado que você faça renal depois, né? Por quê? Porque tem muita correlação de conteúdo, né? São conteúdos similares. E fazer renal da mesma forma. Começar por anatomia, embriologia, fisiologia, histologia, depois patologia, patofisiologia e depois fazer o restante. Terminou renal, você vai para pulmonar. Por quê? Porque tem muita relação com cardio e tem muita relação com renal, né? Então, assim, você organizar as matérias nesse sentido. Por exemplo, se você quer começar por renal, quer começar por pneumo, beleza. Mas você fez uma dessas, você tem que fazer as outras duas, para seguir uma lógica de conhecimento um pouco maior, né? E assim com outras matérias também, né? Então, por exemplo, se você for fazer neuro, é interessante que você faça neuro, acho que psychiatry junto e músculo esquelético, né? Porque justamente tem uma correlação de conteúdo entre elas, né?
Eu vou ver se eu consigo colocar aqui o link do. Ver se eu consigo colocar o link do, do calendário. Mas é um calendário que se encontra fácil, sabe? Nas comunidades, acho que vai te ajudar bastante com essas dúvidas, Júlia. Com certeza. E aí, retomando, né, eu acabei terminando a primeira passada ali no início de novembro, né, bem depois do que eu imaginei, né, assim, eu tinha planejado ali no começo de março, né, quando eu comecei o Road, terminar ali em setembro, outubro no máximo, né, para quem sabe fazer a prova ali no final de dezembro. Mas como eu falei, essa parada que eu tive, um pouco da desorganização também prejudicou um pouco. Eu terminei a primeira passada com 65%, né, então assim, uma porcentagem muito boa. Eu acho que justamente por eu ter ter visto todos os vídeos, né, eu acho que ajudou bastante. Mas, de novo, eu tinha tempo, né? Então, como o Felipe falou, é um trade-off, né? Assim, eu tinha tempo, então vale a pena. Mas se você não tem tempo, você tem que botar na balança para ver se realmente vale a pena você fechar todos os vídeos antes de começar o road ou fazer um seguido do outro, enfim. E aí, inicialmente, meu planejamento era refazer todas as questões erradas e aquelas questões que eu tinha marcado com flag, né, como eu falei, aquelas questões que eu tinha alguma dúvida ou que eu acertava meio que no chute, assim. Só que eu vi que não ia ter tempo suficiente para fazer isso tudo, né? Porque eu queria fazer essas questões erradas com flag e depois fazer uma segunda passada, né? Pelo menos uns 50% aí. Só que eu já estava em novembro. Assim, eu queria fazer a prova no mês de dezembro, no máximo, até o final de janeiro, né? Antes do próximo semestre começar, né? De eu começar no quarto ano, no, que é o oitavo, sétimo período? Sétimo período. E aí, acabei não dando tempo, né? Resetei o banco e fui fazer o self-assessment, né? O primeiro. Vou mostrar depois ali no próximo slide quanto que eu tirei. E aí eu fui fazendo a segunda passada, né? E aí fui fazendo no modo untutored e timed. Ou seja, eu montava um bloco de 40 questões com todos os assuntos, né? Misturado, podia vir questão de qualquer coisa para você meio que simular como seria o bloco ali no real deal, né? Na prova mesmo. E aí, untutor, ou seja, você responde e não vem, responde a questão, não vem a resposta logo em seguida, né? Só quando você termina o bloco inteiro, é que ele vai te dar as respostas e você corrige. E timed, ou seja, você tem uma hora para fazer o bloco inteiro, né? E aí, eu vi que estava relativamente fácil, né? Assim, eu estava lembrando de muita questão, muito assunto, eu estava terminando o bloco, às vezes, com 10, 15 minutos de sobrando, assim, e com uma porcentagem de 88%, eu falei, pô, não tá rendendo mais, né? Assim, não faz muito sentido eu continuar aqui, porque é, eu acho que eu tô dominando bem o assunto, né? E aí eu já parti pros simulados, né? E aí eu fiz primeiro o self-assessment do U-World, né? Fiquei com 65%, uma nota de 3 dígitos, 240. O que me deu uma certa segurança, assim, né? Apesar de... vocês vão ver muito, né? Se for pesquisar a fundo, né? Especialmente no Reddit, que tem bastante isso. O pessoal falando das estatísticas dos simulados, né? Porque nem todos eles são iguais no sentido de porcentagem ou de nota, né? Alguns superestimam sua nota um pouco mais, alguns subestimam um pouco mais sua nota, são mais fáceis, são mais difíceis. E o self-assessment, o primeiro do Yodlee, ele tem uma fama de superestimar um pouco sua nota demais, né? Então, um 230 que na realidade seria uma nota um pouco menor. Mas ainda assim seria uma nota de PS, né? Assim, eu tô falando de nota, né? Apesar de não ter mais nota, mas com raciocínio antigo, né? A nota de corte ele seria mais ou menos um 9,6. E aí, com 230 eu vi que tinha uma margem relativamente segura ali, né? Então, eu vi que estava bem. E já marquei a prova logo depois do primeiro self-assessment, né? Tanto porque eu tinha meio que um pouco essa pressa de fazer, né? E assim, eu sabia que marcando a prova ia botar uma pressão um pouco mais em mim e é, eu ia meio que pegar mais um jeito mesmo, né? E que eu já estava bem. Então, eu acabei marcando a prova pro meio de janeiro, né? Isso foi ali mais ou menos final de novembro. Então, desculpa, no começo pro meio de novembro, então eu teria mais ou menos ali 2 meses. Caio, só para explicar, porque às vezes tem umas pessoas que são novas, que não conhecem muitos termos, né?
O self-assessment, né, são testes, né, que o banco de questões do eWorld traz para você fazer. Quando você compra o banco de questões, você pode liberar, além dos testes, né, além do banco de questões, você pode liberar os self-assessments, que são essas provas, que é como se fosse um simulado. Já o NBME é o National Board of Medical Education. É uma das organizações que faz a prova de fato, e ela tem esses outros testes que são pagos, que você basicamente faz como simulados da prova também. Aí você pode ver que tem vários, né? E também tem esse Free 120, são 120 questões que essa mesma organização também oferece, só que é de forma gratuita. Agora eu vou mandar aqui, pessoal, um link no chat, basicamente com uma calculadora que a gente tem no site do Privateers, que ela ajuda vocês a terem essa ideia, né? Se você já pode ou não marcar a prova. Porque baseado nesses scores de percentual, você consegue ter meio que uma predição, né? Se você está ou não com chance de ter o pass no real deal, na prova real. Então, geralmente se recomenda que você tenha pelo menos ali 75% em dois testes subsequentes para que você marque a prova. E a gente pode ver aqui que o Caio estava tendo scores muito acima disso, até às vezes, né? 80, 77. Então, muito bem, ele marcou no momento adequado. O Diego perguntou se quando a gente reseta o banco, né, para fazer as novas questões, se as informações de desempenho da primeira passada ficam gravadas para você comparar posteriormente. Elas ficam, Diego, não ficam da forma que eu mostrei ali, né? Naquele print que eu tirei. Aquilo foi antes de resetar. Mas depois que você reseta, você recebe um e-mail do eWorld e ele diz por assunto a sua porcentagem, né? Sua porcentagem de acerto, quantas questões você acertou, quantas questões você errou. E aí dá pra ele ter uma ideia. Boa. Até mais detalhada do que o print que eu mostrei ali. Tem mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Beleza. Então, como o Felipe explicou bem aí, né, o self-assessment do eWorld, quando você compra o banco de questão, dependendo do plano que você compra, já vem o self-assessment, então o eWorld oferece 3 self-assessments, né, o terceiro eu acabei não fazendo, por não ter muito tempo, e assim, geralmente é conhecido, né, o segundo self-assessment, ele é conhecido por ser mais preditivo, ou seja, na época que ainda tinha nota, né, antes de 2022, o Step 1 ainda tinha nota de 3 dígitos. Geralmente, quando você termina o self-assessment, né, ele mostra a porcentagem de questões que você acertou e ele dá a sua nota em 3 dígitos, né? E o pessoal começou a ver que a nota de 3 dígitos ali do self-assessment do segundo, ela tinha uma correlação muito grande com a prova, né? Então a nota geralmente se correlacionava muito, estava muito perto ali da nota real, né? Então, inclusive, ele é uma das melhores ferramentas que se tem, né, para você saber se você está bem para a prova ou não, né? Por isso que se recomenda você fazer ele mais para o final da preparação, ali para faltando uma semana e meia, né? Para você com a prova marcada já, para justamente você ter esse termômetro, né? Porque de repente, às vezes você acha que está indo bem, mas no self-assessment você vai muito mal, né? Então, às vezes aquilo ali liga um sinal de alerta, né? Para você falar, opa, acho que eu estou um pouquinho mal, vou adiar um pouco o exame, né? Vou adiar para uma semana, 2 semanas, para ter um tempo maior de estudar, ou para te dar aquela tranquilidade, né? De você ver que teve uma nota boa, então só seguir o que você está fazendo ali que vai dar tudo certo. E aí, os NBMEs têm do 1 até o 31, né? E assim, não, acho que obviamente não vale a pena fazer todos eles, né? São 200 questões cada um. É, eu peguei do 25 até o 31, né? Porque eu tinha um pouco mais de tempo. E assim, o 25, os primeiros, três primeiros, talvez 25, 26, 27, talvez o 28. Eu não sei se vale tanto a pena fazer assim, se você tiver com um tempo mais curto, né? Se você tiver com bastante tempo, com certeza vale a pena fazer. Mas assim, eles são um pouco mais antigos, né? Então a prova, ela muda, né? De forma é, constante, assim, rotineiramente, ela vai mudando cada vez mais um pouco, né? Especialmente de alguns anos para cá, né? Assim, se você pegar um recorte maior de tempo, de 5, 6 anos para trás, a prova tem uma mudança relativamente significativa, assim, né? E esses MBB são antigos. Então,
Eles não são tão parecidos com a prova assim, mas ainda assim são boas ferramentas, eu acho, para você estudar, né? Mas principalmente os três últimos ali, o 29, o 30 e o 31, eles são bem mais parecidos com a prova, né? E assim, os NBMEs, as questões são bem mais diretas, são questões mais curtas, né? E é algo que você não vai encontrar muito na prova real, né? A prova real são simulados, são enunciados bem grandes, né? Com vários dados ali e tal. Então, nesse sentido, o NBM não é parecido, mas ainda assim você tem vários conteúdos ali que servem para você estudar, né? Então, assim, os simulados eu acho que servem não só como ferramenta de estudo também, apesar de você já estar numa fase final ali de preparação, mas também servem como um termômetro, né? Para você saber se está seguro para ir para a prova, se não está seguro para ir para a prova, se para treinar a parte mental também, né? Que eu vou chegar mais para frente, que é muito importante, né? E uma coisa aqui que eu queria destacar, né, que eu fiz alguns simulados juntos, né, porque eu queria ter essa experiência do dia real, que são 280 questões. E nenhum simulado tem esse volume, né? O self-assessment são 160 questões e os NBME são 200. Então, eu queria ter aquela experiência ali de fazer 280 questões ali seguidas, né? Seguindo certinho, né? Cada bloco, 7 blocos, cada um com 1 hora, e 1 hora de intervalo no máximo, né? Então, o que que eu fiz? Eu fiz o segundo self-assessment junto com uma parte do NBME 31, com 120 questões dele, simulando a prova, né? Então, comecei ali 8h30 da manhã, fui terminar 4h30 da tarde, fazia blocos de 40 questões durante 1 hora, né? Depois ali tinha um intervalozinho só para ir no banheiro, comer alguma coisa de repente, ou então encher a garrafinha e voltava a fazer. Por quê? Porque eu acho muito importante essa parte do cansaço e a parte também mental. Porque às vezes vocês vão ver, né, aconteceu muito comigo, foi muito comum. Eu fazia o NBME e no final dele, ou nem no final, mas às vezes depois do primeiro ou segundo bloco, falar assim, cara, esse aqui eu vou muito mal, esse aqui não deu e tal, esse aqui minha nota vai lá para baixo, não sei o que está acontecendo, eu vou ter que estudar mais e tal, e acaba que eu ia bem. Então, assim, você tem que meio que criar essa casca, assim, de de ter essa calma, de mesmo que fazendo a prova ali parecer que tá tudo não errado, você tá errando um monte de questão, mas você manter a calma, né, não se desesperar e seguir no ritmo ali, né? Porque foi o que aconteceu, né? Especialmente no Self-Assessment 2, eu comecei ele falando, cara, isso aqui eu vou zerar. Assim, eu vou tirar menos de 200 e vou ter que adiar a prova, não vai dar certo, não sei o que e tal. E acabou que eu fui relativamente bem, né? E enfim, essa experiência se repetiu com o NBMI 30, NBMI 31 também. Eu tive era sempre comum, assim, eu tenho essa sensação de que ia mal, né? Mas acabava que ia razoavelmente bem, né? Então, eu também fiz, depois, né, de fazer o Self-Assessment 2, a parte do NBMI 31. Eu fiz as 80 questões restantes do 31 com o NBMI 30, né? Para juntar 280 questões. E os dois Free One Twenties, né? Que tem o de 2021 e o de 2024, que é o mais comum, né? Às vezes vocês vão ver com a nomenclatura de New Free 120, que vão se referir sempre ao mais novo, né? O 2024, e o Old Free 120, que é o 2021. E eu fiz eles dois em sequência, né? Para totalizar 240 questões. São 6 blocos, né? Um menos que na prova, mas também para simular aquele cansaço ali. É, Caio, só para explicar um pouquinho para o pessoal que às vezes não conhece, o Real Deal, pessoal, ele tem 280 questões, porque vão ser 7 blocos com 40 questões cada um, que você vai fazer no dia da prova, né? Mais 1 hora de intervalo, portanto, totalizando 8 horas de prova. Uma coisa que é importante é que o Diego perguntou aqui quanto tempo de todos os simulados você teve, né? Ou seja, do World Self-Assessment 1 até o último NBME foram mais ou menos quantas semanas ou quantos meses? Primeiro self-assessment até a prova, mais ou menos 2 meses, né? Eu demorei bastante. Como eu tinha falado com o Felipe, eu não gravei todas as datas, infelizmente, né, dos simulados, quando que eu fiz cada um, mas mais ou menos por aí, né, a média de um por semana, alguns foram até um pouco mais que isso, né, justamente aquela questão que eu tinha falado lá de planejamento, que eu organizava meu tempo muito mal e tal,
Então, geralmente o que eu fazia era, eu fazia o NBME inteiro, né, no dia, então são 5 horas, contando com intervalo 5 horas e pouco. Fazia o Anki que eu já tinha para fazer, né, já tinha as cartas de revisão que eu tinha que fazer, e começava a, a revisão, né. E a revisão, questão por questão. Todas as questões, não só as questões que eu errei, mas eu revisava todas as questões. Porque de repente tem uma questão que você acertou, mas você achava que sabia, mas você depois vê que acertou por sorte, né? Ou então você não domina o conteúdo inteiro, né? Então eu acho importante corrigir todas as questões muito bem, né? Às vezes você vai ver que as, a correção do MBMI não é tão boa quanto do Reroad, né? São explicações um pouco mais breves. E uma ferramenta que eu utilizei, né, que eu até botei depois ali, é o ChatGPT, né, que eu acho que é muito importante, assim, tem tido uma crescente, né, e eu acho que é uma ferramenta importante de se utilizar, né, especialmente nessas situações, assim, que você vê a correção da questão, não entende direito, e em vez de você procurar um vídeo, né, ficar, às vezes, meia hora procurando um livro, um artigo, ou então um vídeo que fale sobre isso, você vai no ChatGPT direto, porque às vezes é uma coisa muito específica que você quer saber, né, e, enfim. E aí eu corrigi um pouquinho do NBME naquele mesmo dia que eu fazia a prova, e ao longo dos próximos dias eu ia corrigindo ele, né? Alguns dias eu corrigi um volume maior de questões, alguns dias um pouco menos e tal, mas acabou que eu consegui fazer todos, né? Do 25 até o 31. E aí, como o Felipe tinha adiantado um pouco, né? A prova real, né? São 280 questões, divididas em 7 blocos de 40. Cada bloco a gente tem 1 hora para fazer. E no total é 1 hora de intervalo que você tem, totalizando 8 horas de prova. Essa 1 hora total, né? Ele conta como com 15 minutos que você teria para fazer o tutorial, né? Então, o tutorial é basicamente para você aprender a mexer no sistema ali, que é muito parecido com o do Remote. Não é igual, mas é parecido. É de você aprender a fazer, como é que você risca a alternativa, como é que você highlight, né, algumas questões do enunciado, como é que você usa a calculadora e tal, se você testa o fone. E isso dá para fazer no site do SMLI, né? No mesmo lugar onde você consegue o Free One 20, tem o mesmo tutorial que aparece na prova, tem no site. Então é bom você fazer ele todo ali primeiro, né? Um dia, 2 dias antes da prova. Você dá uma olhada nesse tutorial para você ganhar justamente aqueles 15 minutos que estavam reservados para o tutorial, você ganhar esses 15 minutos de intervalo, né? E aí, cada um adota uma estratégia diferente, né, de intervalo entre os blocos. Eu preferi fazer intervalo em todos os blocos, porque eu bebo bastante água, então eu vou muito ao banheiro. Então, eu não queria ter esse risco de emendar um bloco no outro, no meio do outro bloco, tá com vontade de ir no banheiro e tal. Então, eu prefiro fazer intervalo curto, assim, é levantar, ter uma revista na hora de sair, né, e na hora de voltar. Mas, assim, é uma coisa rápida. Eu ia no banheiro, enchia a garrafinha e voltava, não dava 5 minutos que dá tranquilamente, né? E às vezes, um intervalo ou outro, eu comia uma coisa, eu cheguei até a almoçar, eu almocei um pouquinho, não o almoço normal, assim, mas um pouco menor. E é, uma coisa muito importante da prova aqui que eu botei é o mind game, né? Ou seja, a prova vai te exigir muito emocionalmente, muito. E E assim, eu optei por não lembrar da prova, né? Depois que eu saí, não lembrar de nenhuma questão, não ficar pensando nisso, porque a impressão que dá quando você sai é que você reprova, né? Assim, eu vi muitas pessoas falando isso também, e eu fiquei com essa mesma sensação. Assim, eu saí com a sensação de que eu tinha reprovado. Às vezes, até durante a prova, né? Assim, depois de alguns blocos, eu falava, cara, isso aqui, assim, foram pouquíssimas questões que eu marquei com convicção, a maioria das questões eu não sabia e tal, e aí você começa a ficar meio preocupado, mas assim que eu tinha falado, né? Uma das coisas importantes do simulado. Um simulado, ele também simula esse sentimento, ele simula essa parte emocional de você fazer e achar que tá tudo errado, que você tá errando tudo, mas na verdade, quando você vê depois, você acaba acertando, né? Então, foi isso que no dia da prova ele me deu uma certa tranquilidade, né? De estar com esse sentimento ruim, essa desconfiança, mas eu falei, pô, peraí, eu já tive esse mesmo sentimento em quase todos os simulados que eu fiz e eu ia bem. Então, né, vou manter a calma, vou continuar fazendo aqui e confiar na minha preparação, né? Porque se você deixar a sua ansiedade subir, aí você vai se desesperar e aí os próximos blocos ficam um pouco sacrificados e tal, e depois que você sai da prova, você também não
não consegue relaxar, né? É o que eu tinha falado, né? A parte de conciliar com a faculdade. E aqui, final, assim, algumas questões, assim, que eu, é, que eu achei que foram mais interessantes ou que eu não faria, né? Então, como a parte que o Breno tinha perguntado, né, das videoaulas, eu acho que, assim, não sei se eu botaria discutíveis de novo, assim, mas eu escrevi aí. Eu acho que, assim, como eu tinha falado, elas são complementares. Eu não acho que as videoaulas, né, os Board Beyond, o Patomo, o Sketch, eu não acho que são essenciais, como é, por exemplo, o eWorld, os NVMEs, o Free120, mas eles são complementares e eu acho que vale a pena para quem tem tempo, né? Porque justamente para você criar essa base. É, mesmo não vendo, o eWorld vai ser suficiente. Assim, eu creio nisso, né? Assim, como eu falei, não é que todo aquele conteúdo no eWorld ele vai estar na prova, tudo que você vê no eWorld vai estar na prova, né? Tem coisa na prova que é inédita, muita coisa, inclusive. Você não vai ver uma questão, essa questão aqui eu fiz igualzinho no eWorld, essa questão estava igualzinho no Free120. São pouquíssimas questões, assim, pouquíssimas mesmo, né? Então, tem que ter isso em mente. Uso o ChatGPT, acho que é importante, assim, claro, você usar, né, com uma certa moderação, né? Mas algumas questões você fica com dúvida e tal, às vezes alguma imagem que você tem muito isso no NBME, né? Tem uma imagem e aí ele não explica aquela imagem, né? Às vezes tira uma foto de uma lâmina e ele não explica aquilo ali. Então, às vezes eu botava no chat GPT e perguntava para ele descrever e tal, apesar de com a imagem ele não é tão bom assim. E uma coisa que o André tinha comentado, que o Felipe tinha comentado, né? De manter a quantidade de materiais de uma forma mais simples, assim, não querer inventar muito, né? Então, assim, os materiais estão aí, gente. Estão aí, já foram testados por milhares de pessoas, brasileiros e não brasileiros, né? São testados, não é só a gente que está falando, são várias outras pessoas que já passaram com notas altíssimas, que são os materiais que é padrão ouro, assim, né? Que a galera utiliza e que o pessoal vai bem, né? Que vê que tem uma correlação muito boa com a prova. Tem outros materiais? Tem muitos outros materiais. Mas se você começar a ver todos eles, você vai acabar se perdendo, porque é um conteúdo muito grande, né? A parte da disciplina, né, de você montar um planejamento e seguir ele, porque é um tempo de preparação muito grande, né? Então, para mim, foram, acho que 13, 14, 15 meses, né? Foi um tempo muito grande, mas geralmente o pessoal faz em menos, mas mesmo assim, se você fizer em 6, 7 meses, que é um tempo relativamente curto para estudar para a prova, ainda assim é um tempo ainda assim é um tempo grande, né? Assim, se você for olhar mais macro, né? Você estudar durante 6 meses, 7 meses para uma coisa, né? Você precisa de uma certa disciplina ali, porque não adianta você no começo ali ir com tudo, tal, fazer um monte de questão, mas aí ser de uma forma inconsistente, tem dia que você não faz, tem dia que você faz muito, tem dia que você faz mais ou menos. Então é importante a gente tentar manter essa disciplina, criar essa rotina para você manter essa constância e tomar cuidado, porque é, eu não sei se isso é uma tendência ou não, né? Mas aparentemente não, mas assim, toma cuidado com essa mudança de pés, né? Se eu não me engano, de 2022 para cá, de 1º de janeiro de 22 que mudou, né? Não tem mais a nota, de só porque não tem, agora é PES, agora não tem mais nota, então eu vou tirar o mínimo ali, né? Eu vou fazer uma preparação mais ou menos ali só o suficiente para eu passar. Toma muito cuidado com isso, porque um fail no Step 1 é muito complicado, né? É muito complicado de você reverter, de você explicar isso lá na frente. E assim, não se contente com pouco, assim, tente sempre melhorar, mas minha nota tá tranquila, eu passo tranquilamente. Mas tenta um pouco mais, né, assim, tenta, assim, pensando como se fosse uma nota de 3 dígitos ainda, né, tem um pouco desse pensamento ainda, né, de tentar sempre subir um pouco mais essa nota, de conseguir um 250, 260, são notas altas, eu sei, mas assim, de você tentar ir em direção a isso. Por quê? Não só pela questão do risco, né, para você ter uma folga um pouco maior para o PES, mas também porque tem uma correlação muito grande de conteúdo do Step 1 para o CK. Né? Isso você vê facilmente, assim, se você for olhar a galera que fez as duas provas, né, geralmente quem vai bem no Step 1 vai bem no CK. Né? E assim, eu comecei a estudar agora, tem 3 semanas para o Step 2,
E já tô vendo, cara, tem muita correlação, tem muita coisa assim que é a mesma coisa, que são as mesmas questões que facilmente poderia ser uma questão do Step 1, né, que estaria no Step 2. Então, uma boa preparação para o Step 1, ela inevitavelmente vai te facilitar muito depois para o Step 2, e o Step 2, ele tem nota, né? Ou seja, vai ser uma coisa que vai ser utilizada pelos programas ali na hora do match para selecionar os candidatos, né? Especialmente para fazer um corte de candidatos ali. E por fim, para vocês viverem o processo, né? Então, para quem já é formado, quem está no internato, ou para quem está no começo ainda, para se inteirar do processo inteiro, para saber como é que as coisas funcionam, não só o Step 1, mas como são as provas, como é o processo do match, os estágios, as cartas de recomendação, tal, tudo isso. Claro que você não precisa, né, ir muito a fundo em tudo isso, né? Você viver cada passo de cada vez, porque, como o próprio nome sugere, é um step. Então, mas para você ter uma visão macro, né, do processo, acho que isso é importante. E para você, assim, ir descobrindo o processo cada dia você ir aprendendo mais, né? Então, tem várias páginas no Instagram, várias pessoas que postam diariamente, que montam caixa de pergunta no Instagram, no Stories, você pode perguntar qualquer coisa, muita coisa valiosa, tem muita coisa que eu aprendi. Na própria comunidade de Privateers, né? Você tem o grupo do Step One, você pode perguntar ali qualquer coisa sobre a prova, às vezes até uma dúvida da prova, uma dúvida de questão, de banco de questão, de preparação, que muita gente vai responder. YouTube, né? Tem não só algumas pessoas brasileiras, mas também tem muita gente americana, de outras nacionalidades também, que dão dicas sobre a prova, sobre o processo, né? O Twitter, o Mad Twitter, que muita gente usa, né, como forma de networking, e o Facebook também, né, como a gente estava comentando no começo, assim, a comunidade lá do USMLE Brasil, tem muita coisa ali boa, né, muita informação sobre o processo inteiro, e que infelizmente as pessoas não estão usando mais, né, mas assim, ainda tem muita coisa valiosa ali e vale muito a pena explorar tudo que tem ali. E é isso. Então, é o meu orgulho do Anki, né, que Só, é a só, única só, coisa que eu consegui manter consistente. só quem sabe faz, 471 dias, com uma média de 527 não é pouca coisa não, cara. É muita Quase coisa. 250 mil cartas aí. Eu empolguei bastante, tá? Eu fiz bastante carta, mais do que talvez eu deveria, mas foi, acho que assim, junto com o Word, foi uma ferramenta essencial para mim. Parabéns. Caio, o pessoal tava até com algumas dúvidas aqui. O Diego, e pessoal, se vocês quiserem abrir agora o microfone para fazer a pergunta, eu só vou esclarecer rapidamente uma dúvida da Júlia com relação a essa questão da mudança de nota. Júlia, isso é uma coisa que já aconteceu. O Step One antes costumava ter notas, né? E agora ele tem essa dinâmica de pass or fail. Isso não impacta mais. Se você se inscreveu agora, isso não vai te impactar e provavelmente quando você for participar do processo de seleção, né, do match, ninguém mais vai ter nota. Hoje em dia, algumas pessoas que aplicam ainda têm nota, né? Como é o caso do André, por exemplo, mas é só porque eles são vestigiais. E mesmo os programas já não usam isso mais como critério de filtro. Porque nota, pessoal, é uma coisa que ela faz muita diferença, claro, mas ela não é um ponto final, né? Ela é basicamente uma forma dos programas filtrarem os candidatos, porque eles recebem tantas aplicações que eles fazem assim, a gente só pega quem está dessa nota para cima e depois eles vão trabalhar os outros pontos do currículo, né? Mas, assim, é só para te explicar isso. Não se preocupe com essa mudança, ela já aconteceu, ela não te afeta. O Diego tinha perguntado em que momento você fez a parte burocrática, né? Aquela questão de ter o permit, né, para fazer provavelmente, né, para fazer o agendamento da prova. A inscrição no ICFMD já dá para fazer desde o início, né? Mas, bom, Sim, a inscrição do SFMD eu fiz, acho que no terceiro período ainda, né? Porque tinha aquela mudança do SAEM, ninguém sabia como é que ia ficar direito e tal, e na na época não era reconhecida, né? Então eu acabei optando por fazer logo, né? Mas acabou que não muda nada, né? Só importa mais o sponsor notes mesmo. Então, o Form 8.6 eu fiz há bastante tempo. E a parte burocrática da prova eu fiz mais ali em novembro mesmo, né? Que é só você marcar o seu schedule permit, né, e marcar a prova, e pagar a prova. Foi mais pro final da preparação mesmo. é, e eu fiquei com uma dúvida com relação à sua rotina enquanto você estava fazendo os simulados, né?
Geralmente, então, você gastava ali, às vezes fazia o simulado de manhã e corrigia à tarde, era mais ou menos essa dinâmica? Isso, então assim, eu fazia o simulado de manhã, terminava 2, 3 horas da tarde, né, ia almoçar e tal, fazia todas as cartas e dava tempo ali para corrigir umas 5, 10 questões às vezes, né? E aí no dia seguinte eu ia só corrigir, né? Porque quando eu comecei a fazer os simulados, a faculdade praticamente já tinha acabado, né? Assim, eu tinha uma matéria ou outra, mas assim, bem pouca coisa, não era todo dia, era só 2, 3 horas por dia. Então, assim, praticamente tempo livre, né? Entendi. 100%. É porque são muitas Só questões, né? Para isso, corrigir isso. tudo só, mesmo com o chat E assim, GPT. eu corrigia certinho cada questão por vez, mas é como eu falei, eu não tinha tanta disciplina assim. É algo que eu tô até penando bastante agora, né? Eu distraía muito fácil, então tinha dia melhor assim que numa manhã eu corrigia 30 questões, mas era isso. À tarde não fazia mais nada. Aí quando eu vi eram 7, 8 horas da noite e eu com 500 cartas para fazer, 600 cartas para fazer. Então eu falei, pô, não tem como, não dá. Vou ter que fazer as cartas e a correção fica para amanhã. Então assim, eu adiava muito as questões dos simulados, né, as correções, o que dava para tranquilamente assim, dá para ser feito em 4 dias, 3, 4 dias, a cada 3, 4 dias você fazer o simulado, corrigir inteiro e fazer outro, eu demorava uma semana. Às vezes de uma semana, às vezes até um pouco mais. Mas eu acho que é importante também reconhecer que, às vezes, corrigir bem é importante também. Ainda mais vocês que estão na faculdade, pessoal que tem esse tempo, né? Tempo, cara, vocês vão perceber, quanto mais vocês envelhecerem, mais vocês vão perceber isso, que tempo é realmente o nosso maior recurso, né? E usar ele de forma sábia é importante. Mas usá-lo também é importante, né? Se você pode se permitir, né? Esperar mais, por exemplo, se você, enfim, não vai conseguir fazer a prova no seu quarto período, né? No quinto período, não tem problema. Você pode fazer um pouquinho mais na frente. Você pode se permitir um pouco, mas é melhor você aprender bem as coisas, né? Não correr risco de ter um fail no currículo, que nem o Caio falou, mas aprender bem o conteúdo e, enfim, e já entrar para o Step 2 com uma boa base. Com certeza. E assim, gente, o Step 1 não exige nenhum. O único critério que ele exige para você fazer a prova é você ter terminado as matérias básicas da faculdade, né? Assim, então ele não especifica quando, mas aqui no Brasil a gente tem essa separação, né? Mais ou menos o ciclo básico e o ciclo clínico. Então, em teoria, a gente só pode fazer o Step 1 a partir do quinto período. Então, no quarto período você não pode fazer a prova. Você só pode fazer a partir do quinto. A partir do quinto, em qualquer momento você pode fazer. Quer fazer no começo do quinto, você pode fazer. Isso desculpe a gafe. É, alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Bom, já são quase 9h20 aqui, né? Oi, É, oi, oi, oi. oi, Leandro. É, tudo bom? Eu tenho uma dúvida. É, é mais relacionada a, a como tá fazendo essa conciliação da faculdade. Porque, por exemplo, eu aqui não, eu estudo no Paraguai e as matérias são todas em espanhol e os livros que eu fico vendo do USMLE são todos em inglês, óbvio. E como é que o Caio conseguiu meio que conciliar esses dois com a matéria da faculdade de uma forma mais é, exata, assim? André, como eu tinha comentado, como eu comecei bem cedo, né? Começar para o STEP, estudar para o STEP, a maior parte dos conteúdos que eu vi para o STEP eu ainda não tinha visto na faculdade ainda. Eu via, às vezes, logo em sequência, ou um tempo depois. Então, quando eu vi aquele assunto na faculdade, eu já tinha uma base muito boa do STEP, entendeu? É algo que, por exemplo, eu não precisaria pegar um livro de fisiologia e ler aquele capítulo inteiro sobre aquele assunto, né? Porque eu já tinha uma base muito boa. Então, assim, eu conseguia, só pegando resumo, ou então pegando uma videoaula de 20, 30 minutos, eu já conseguia pegar aquele conteúdo. Ou então, às vezes, na própria tutoria, né? Como a ESCS tem essa dinâmica um pouco diferente, né? Às vezes, na própria tutoria eu aprendia com o pessoal falando e tal. Eu via umas coisas que eu tinha mais dificuldade, que eu não sabia, anotava para depois estudar um pouco mais, né?
E assim, é um pouco mais fácil do que no seu caso, porque eu só precisava fazer uma tradução. Então, assim, né, as coisas que eu sabia para o STEP, eu sabia em inglês. Então, como eu tenho mais facilidade com o idioma, eu só traduzia para português e pronto. Você, às vezes, talvez tenha que fazer três ou duas traduções, né? Assim, do inglês para o português e do português para o espanhol. Então, do inglês para o espanhol direto, né? Mas, Sim. assim, eu acho que você, não sei como é que é a grade curricular aí no Paraguai, mas eu acredito que, não sei em que período você está também, né? Se, Mas, tô no quarto semestre agora, segundo ano. entendi. Eu acho que começando a estudar para o STEP, né, você tem muito a ganhar para a faculdade, assim, já adianta muita coisa. Especialmente se, por exemplo, você vai ter cardio agora na faculdade, você começar a ver as aulas de cardio, começar a ver, fazer o Word por cardio, entendeu? Às vezes pode Uhum, facilitar. tô entendendo. Leandro, eu também te recomendaria você confirmar se a sua faculdade tem um sponsor notes, né? O reconhecimento. É, porque se não tiver, você tem que ir atrás disso também. Muitas pessoas fazem isso aqui no Brasil. Algumas faculdades mais novas não têm o reconhecimento de alguns órgãos internacionais que são necessários para você poder fazer a prova. Tô entendendo. Na verdade, a minha faculdade tá já no Sponsor Notes. Porém, quando eu fui fazer a inscrição, né, lá do portal, não estava aparecendo ela. Aí eu vou exatamente ir atrás disso, né, na faculdade. Mas não sei É, por que não estava lá. Mas então, ela consta no site do World Directory ou quando você vai na aba do Sponsor Notes, tá lá o Sponsor Notes no período. No Sponsor Notes. Tá vazio, não tem nada escrito. Então, lá ela consta no Word, né? É, Word. Uhum. Que às vezes a faculdade é listada lá, mas Sim. quando você clica na parte do Sponsor Notes, tá em branco. Ou seja, a faculdade não tem, né? Ou às vezes ele tem um Sponsor Notes, mas é para um período específico, né? E Uhum. aí, por exemplo, no próprio grupo do Facebook que eu citei, teve um movimento um tempo atrás da galera, muita gente se juntando para fazer essa parte burocrática, né? Então, você pode ver só com a sua faculdade aí, de repente, se não tiver, né? Tomara que tenha, mas se não tiver, acho que lá você talvez encontre mais informação, né? Da galera que foi atrás disso, o que que eles fizeram, como é que eles fizeram. De repente, você manda mensagem para alguém para ver como é que essa parte mais burocrática aí, até para você acelerar o processo, né? Assim, tô falando isso na hipótese de não ter, né? Para Certo. você justamente se disponibilizar para a faculdade para acelerar esse processo aí, ser meio que um intermediário. Sim, provavelmente eu vou ter que ser mesmo, viu? Mas faz parte, é o processo. O importante é Acontece. não desistir. Com certeza, não desisto. e olha, eu também O Dr. pegaria uma. Henderson, Desculpa. desculpa. O Dr. Henderson, ele falou exatamente isso, né? Que na época ele teve que fazer todo esse processo de colocar a faculdade no sponsor notes e tudo mais. Ele foi a pessoa, o intermediário para isso, né? Pessoa Hum, incrível, Dr. Henderson. Amanhã eu Com estarei na certeza. live. Opa, Vale muito a pena. encontra lá então. E eu ficaria animado também porque você tem um domínio do espanhol, vai fazer muita diferença para você no próximo Sim, processo, é uma coisa que é muito valorizada, né? Já que lá você. Gente, todas essas coisas, ó, quando a gente fala de pesquisa, quando a gente fala de estágio, carta de recomendação, gente, isso é proxy, é um indicador indireto de uma variável que é o que eles estão interessados, que é a sua capacidade de trabalhar. Eles querem saber assim, Sim, olha, você vai ser um bom residente? Você vai ser uma pessoa que é proativa, que trabalha, enfim. E muitas vezes em muitos serviços você vai ter pacientes que são falantes de língua espanhola. Então você ter domínio de outras línguas é uma qualidade que eles valorizam muito. Especialmente o espanhol, que é mais popular lá nos Estados Unidos e só vai continuar crescendo, né? sim, certeza. com certeza. Especialmente nos estados do sul ali, né? Que tem uma população hispânica um pouco maior. E a galera que ainda tá aí, né? Não sei se todo mundo é familiarizado com o processo e tal. Processo de uma forma geral. Mas diferente da forma como é no Brasil aqui, não sei como é que é no Paraguai, nos outros lugares. O processo de residência ele é uma aplicação muito mais holística, né?
Então aqui é uma forma muito mais direta. Você faz a prova 90% da sua nota, os outros 10% é currículo, né? Ou seja, pesquisa, capítulo de livro, se teve apresentação em liga, se não teve, enfim. Lá não tem isso, né? Assim, você tem, de certa forma, algumas coisas que tradicionalmente as pessoas sabem que são um pouco mais valorizadas, outras coisas que menos. Mas o que é mais preciso é você montar uma aplicação que faça sentido, né? Isso todo mundo bate muito na tecla, assim. Então, assim, você saber o seu perfil, se é um perfil um pouco mais de pesquisador, se é um perfil um pouco mais de botar a mão na massa, né? E você montar o seu perfil, a sua aplicação direcionada para quem você é, né? Assim, sobretudo é um processo de autoconhecimento, assim, para saber onde você quer trabalhar, né? Que tipo de perfil de médico você acha que tem, né? E como o Felipe bem colocou aí, as notas, né? Antes o Step One, quando tinha nota, né? Hoje não tem mais, são mais notas de corte, né? Então, assim, eles mais te abrem porta do que necessariamente te colocam em algum lugar. Então, você tirando, putz, um 272 no Step 2 CK, que é uma nota excelente, por si só não vai te colocar na Mayo Clinic, não vai colocar no hospital top de linha, mas assim, ele vai te abrir portas para eles falarem, opa, essa pessoa tirou uma nota muito boa, eu vou ver o currículo dela, vou ver a aplicação dela, as cartas de recomendação, se fez estágio, se tem pesquisa, se não tem e tal. Por isso que eu falei que é importante, né, mesmo para quem esteja no começo ainda, quem está vendo, às vezes, se vale a pena ou não, entrar nesse processo, você ter uma visão total, né, do macro como um todo. Exatamente, Caio. Acho que você colocou de forma perfeita. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Eu deixei essa imagem aqui na tela. Se alguém puder contribuir, a gente aceita doações que são usadas só para custear, por exemplo, o Zoom, né, a plataforma que a gente usa. Quando a gente tem palestras que tem mais de 100 pessoas, a gente não consegue usar nem o Google Meet. A gente até teve um problema na apresentação da ilha por causa disso. E para, às vezes, a gente conseguir, né, tanto hospedar o site, como usar essa plataforma, vários desses recursos a gente tem alguns custos, né? E, assim, quem puder eventualmente e tiver os meios, né, para nos ajudar, a gente aceita de bom grado. Caio, obrigado mais uma vez por ter tirado esse tempo de estar aqui conosco. Acho que esse espírito de comunidade vai ser importante não só agora durante o processo, né, mas, gente, essa é a nossa oportunidade de fazer uma comunidade brasileira forte para quando nós formos profissionais lá. Porque, gente, networking nos Estados Unidos é indicação de emprego, opção de pesquisa, vagas acadêmicas, tudo isso depende de quem você conhece. E a gente ter essa finalidade colaborativa desde o início vai ser muito importante. Então, da mesma forma como a gente se ajuda hoje, né, a gente pode continuar se ajudando lá no futuro. Com certeza. Felipe, muito obrigado pela oportunidade. De novo, parabéns aí ao Private Years, né, Valeu. a equipe toda, pela Parabéns para você pelo iniciativa. PS. E obrigado pelo pessoal que ficou aí, né, que prestigiou aí. Boa sorte para todo mundo. Estou disponível no grupo lá, né, se só procurar ali que tem mensagem minha, se quiser, fica à vontade para perguntar alguma coisa no Facebook e tal. Estou à disposição. Só uma curiosidade para fechar a live. Eu não sei se você sabe, mas a gente tem oficialmente a Igreja Mundial do Anki aqui em Brasília, que é o Não Santuário Dom sabia. Bosco, ali na W3 Sul. Sim, Se aham. você for ver, os vitrais lembram o heatmap do Anki, né? É mesmo, nunca reparei. Algumas pessoas já postaram lá na comunidade do Reddit, né, de medicina, a Igreja do Anki. Aí você vê, o Santuário Dom Bosco ali, ó. Vou Bom, dar uma olhada. Parece que tem uma cafeteria ali muito boa, né? Vou dar uma olhada. Samostano. eu não conheço, confesso que eu não conheço. Eu Nunca conheço uma fui. cafeteria na Asa Norte, junto a uma igreja, mas eu não sei se é essa também. Mas bom, Essa, né, um é na dia se Dom você Bosco, aí quiser fazer na aqui num lugar diferente, ó, para começo da estar W3. Pois é, conectado aos musas da memória, né? A Nemozinho, com certeza, vou dar uma passada lá. tudo certo, então. Uma ótima noite aí, pessoal. Tudo de bom. Valeu, obrigado, Boa Felipe. noite, Boa noite. obrigado, obrigado. Boa Muito noite. boa noite para vocês.